Oi, oi, bem-vindos a mais um episódio de Entre Mulheres com a Mona Lisa. E a convidada de hoje é Priscila, mais conhecida como Priscila Bronze. Então, Priscila, tá tudo bem? Fala um bocadinho de ti, da tua trajetória e como é que foi chegar aqui a Portugal. Estou muito bem, você está bem? Eu estou bem, graças a Agradeço Deus. muito o convite de vocês, muito obrigada. Assim, a minha trajetória até chegar aqui foi um bocado cansativa, mas valeu a pena. Eu tive uma depressão muito forte no Brasil, e aí nessa depressão eu decidi trabalhar com bronzeamento. Do nada, assim, veio na minha cabeça de trabalhar com bronzeamento. E aí eu trabalhei lá no Brasil com bronzeamento por um ano só, e aí decidi vir para Portugal. E aí pesquisei algumas coisas aqui, como é que funcionava, e falei, eu vou e vai dar certo. E já vim falando, eu vou lá, eu vou só trabalhar com isso. Não tinha outras coisas na minha cabeça para trabalhar, eu vinha porque eu queria trabalhar com isso. Aí quando eu cheguei aqui, na primeira semana eu já liguei para um solário e ela falou, pode vir, eu fui, comecei a trabalhar. Nesse trabalhar, tinha poucas clientes que o salão dela era novo, então era muito pouco. Muito pouco a clientela dela. E aí eu falei, não, mas eu vou dar um jeito. E aí coloquei em OLX, fiz um Instagram e comecei a divulgar bastante. E começou a vir clientes. Eu comecei a fazer, fiz alguns modelos. E aí começou a vir muita cliente. Então eu cheguei a atender lá 15 mulheres num dia sozinha. E eu não sabia que o mercado do bronzeamento aqui era tão pouco, sabe? Eu sabia assim que era pouco, mas não que tinha tanta cliente para isso. Então eu comecei a fazer e aí foi atraindo muita gente. Só que depois eu acabei sendo demitida desse lugar. Por quê? Fui demitida porque eu não tinha um curso que precisava ter para trabalhar com a máquina. E eu não sabia que tinha que ter esse curso, comecei a trabalhar sem saber. Só que aí foi bom isso, porque assim que eu fui demitida por isso, fiz o curso, me legalizei, fiz o curso e comprei uma máquina, aluguei uma sala num salão de outra pessoa e comecei a trabalhar para mim. Então foi bom ter sido demitida, porque eu fui trabalhar para mim. E na primeira semana já encheu de clientes e eu fui colocando várias clientes e aí aquilo ali me deu uma energia tão grande, porque o meu propósito de vir para Portugal era fazer a casa da minha mãe. Então, quando eu comecei a trabalhar, trabalhei sem parar, trabalhava assim, sem parar, não tinha horário, porque eu tinha um objetivo, era fazer a casa da minha mãe. Então, eu saí do Brasil falando, eu vou para lá fazer a casa da minha mãe. E eu olhei para aquela casa e dei um abraço nela e falei assim, essa casa nunca mais vai ser a mesma. E era uma casa muito simples, a casa mais feia da rua. Era muito simples. E trabalhei um ano sem parar e fiz a casa dela linda, maravilhosa. Uau. Hoje é a casa mais bonita da rua, Vê só. mas foi o ano assim que nossa, eu fiquei muito cansada, muito cansada. Só que aí eu tinha esse objetivo, conquistei, aí eu falei, vou conquistar outro objetivo, que é colocar o meu espaço para minhas clientes terem um conforto. E aí eu falei, tá, agora eu vou procurar. Vou trabalhar, juntei um dinheiro e consegui um lugar. Só que quando eu consegui o lugar, eu não gostei muito. Aí eu falei pra menina que trabalha comigo, eu falei, olha, eu vou conseguir um lugar melhor. Um lugar que tem... Só que aí, quando um primeiro lugar que eu fui, eu não me identifiquei muito. Só que aí eu falei, como é que eu quero esse lugar? Aí eu fui, anotei tudo como eu queria o lugar, já sabendo o jeito que eu queria, já imaginando o lugar que eu queria. Então eu falei para ela, a gente vai para um lugar que vai ter uma montra de vidro, não vai fazer calor, vai ter energia trifásica para as máquinas e vai ser um lugar que vai ter estacionamento e vai ter um acesso bom e vai ser aqui no centro de Lisboa. E ela falou, amei. Achei o lugar exatamente como eu tinha falado. Vê E aí, só. quando eu cheguei, falei pro dono, falei, olha, eu quero esse lugar, eu quero esse espaço. Só que aí eu não tinha. Ele falou, olha, o seu IRS não tá muito bom, então eu não posso te arrendar esse lugar. Eu falei, mas Deus falou que vai ser esse lugar, então vai ser esse lugar, e eu quero esse lugar, e pronto.
E aí ele falou, olha, eu não posso. Tá, passou 15 dias, eu falei, vai ser. Passaram 15 dias, ele falou pra mim, olha, só porque você falou o nome de Deus, eu vou te arrendar esse lugar. Mas você vai ter que pagar 4 rendas, calção, não sei. Eu tive que me Sim. organizar e pagar. E a gente entrou nesse lugar que foi... Ah, foi maravilhoso. Deu tudo certo. Foi fluindo assim tudo, sabe? Dando tudo muito certo. E é isso. Graças a Deus. Graças a Mas Deus. por que o bronze? Tu já tinhas algum contato? Já tinhas feito o bronze lá? Eu sempre gostei de de bronzear. Então, eu sempre gostei de ir vários espaços lá no Brasil de bronze. E eu gostava daquilo ali, mas eu não sabia que dava dinheiro aquilo. Ah, Então, eu sempre trabalhei com roupa, sempre trabalhei com loja de roupa, sempre trabalhei com roupa, cosmético, essas coisas. E eu nem imaginava que de bronze. Depois eu comecei a gostar daquilo ali. E aí eu falei, vai ser o bronze. Eu perguntei a uma menina, ela falou, não, isso aqui dá dinheiro, se joga. E no primeiro dia de curso eu já vi que nem aquilo, isso aqui não dá pra mim. Não dá, porque tava muito nervosa. Depois a professora foi falando que é assim mesmo, e eu fui melhorando e pronto. E foi o bronze. E era pra ser o bronze mesmo. a tua história, né, a forma que contas, parece que é tudo muito fácil empreender. Qual foi o momento mais difícil? O momento mais difícil foi quando eu estava prestes a colocar meu espaço e morreram 4 pessoas da minha família. E aí eu fiquei muito mal, Meu sabe? Deus. E aí eu fui pro Brasil e fiquei lá, acho que foi quase um mês lá. E fiquei muito mal. Esse foi o pior, assim, o pior momento aqui. Porque quando a gente tá longe acontece isso, se a gente não tiver uma reserva, acaba que a gente fica aqui mal, né? Sem Claro. poder ir. Então eu fui lá, e aí quando eu voltei péssima, sem cabeça para nada. Só que eu sempre fui assim. Quando acontecia alguma coisa comigo, eu sempre buscava forças em algum lugar para poder me erguer de novo. E foi justamente a reforma do espaço, tudo que me Que fez te fez? melhorar. Mas só. Sim. E como é que foi o início, né? Quando começaste a empreender sozinha? Já tu passou-te pela cabeça em pensar em desistir? Sim, várias vezes. Várias vezes eu pensei em desistir, pensei que não ia dar certo, mas é como eu te falei, sempre vinha alguma coisa, um sinal de Deus para falar assim, não, vai dar certo, vai que vai dar certo, entendeu? Sempre vinha um sinal de algum lugar, assim, meu Deus, será que é isso que é para mim? Será que... Já pensei muito em desistir, mas Deus não deixou. É só. E o nome Priscila Bronze, então foi feito cá em Portugal e não no Brasil? Foi no Brasil, Ah, foi no Brasil. foi. Ok, achei que tu começaste o negócio aqui e o teu nome foi feito mesmo aqui. Foi feito aqui, Uhum. lá era outro nome. E aí eu falei, vou colocar Priscila Bronze, porque aí já fica uma marca mais... E as pessoas vão saber, ah, a Priscila vai ligar uma coisa com a outra e deu certo. Então tens Tenho, dois espaços cá e no Brasil. tenho. Ok. E como é que é conciliar isso tudo? Não é fácil, mas eu tento me organizar aqui, organizar lá. E eu tenho pessoas também que me ajudam muito. Então, lá no Brasil tem uma pessoa que me ajuda muito, ela administra tudo, ela me passa tudo certo. Então, eu confio muito nela. Aqui também eu tenho uma pessoa assim, a Karina, que ela me ajuda em tudo. Então, assim, por ter pessoas que me ajudam, a rede de A rede de apoio, apoio. já fica mais tranquilo. Boa. E como é que foi no início, né? Muitos de nós, né, quando começamos, nós confundimos muito o valor que recebemos, as finanças. Como é que foi tu administrar as tuas finanças? Assim, eu tento separar o dinheiro da empresa e o meu. Eu tiro o meu salário primeiro, tiro logo o meu salário, porque ali é a recompensa do meu trabalho, porque senão você fica se sentindo mal com aquilo. Ah, eu trabalhei, não tô vendo dinheiro, então eu tiro logo o meu e deixo da empresa, entendeu? Eu tiro um salário, como eu tiro das meninas que trabalham comigo, eu tiro o meu primeiro. Então isso que me ajuda muito. E sempre foi assim? Sempre soubeste lidar dessa forma com as finanças? Não, eu tive que aprender. Porque eu misturava tudo, eu misturava o dinheiro da empresa com o meu e na hora eu não sabia para onde ia. E no final do mês eu ficava louca fazendo promoção sem saber o que fazer para poder pagar as contas. Então eu tive que mesmo que separar.
E já faz isso há quanto tempo? 4 anos, fazer 5 anos. Aqui, 4 anos. Ok. Com o do Brasil, 5 anos. E nesses 4 anos, quando é que tu percebeste que tu tinhas que organizar as tuas finanças e que não eram as promoções malucas que iam te tirar da... Esse ano. Juro! Esse ano. Eu acho muito importante, né, estar aqui a falar sobre isso de finanças. Por quê? Porque hoje em dia, não é hoje em dia, todos nós, quando começamos, nós não temos o clique das finanças, né? E achamos que todo o dinheiro que entra é para gastar e depois chegamos ao final do mês, o que estavas a dizer, super desmotivados, porque nós estamos a trabalhar e não estamos a ganhar dinheiro. Então, é muito bom, né, alertar as pessoas que desde o início tem que haver sempre as finanças sempre em primeiro lugar. E o que é que te deu esse clique esse ano de organizar as finanças? De tanto eu reclamar com a psicóloga, falar com ela, nossa, não sobra, só pago conta. Ela falou, Priscila, pra onde... Aí começou a conversar, ela falou, você precisa de um consultor financeiro para te ajudar. Aí eu fui procurar saber, nossa, era caríssimo, eu fui pro chat GBT. Aí deu certo. Vê só. Deu certo. Vê só. E achas hoje que as finanças é importante organizar do início ou não? Sim, do início, organizar tudo certinho, contas a pagar, receber a sua parte, o seu salário, tem que ser organizado, porque senão você não vai saber para onde o dinheiro vai ficar perdida. Como é que você vai investir de novo? Reinvestir aquele dinheiro, colocar outro espaço, fazer outra coisa, entendeu? Entendi. E qual é, né, o teu sucesso, o que é que vem por trás da Priscila que as pessoas não veem do teu sucesso? A persistência, a humildade que a gente tem e assim a gente valoriza cada cliente. A gente tem um amor por elas, a gente trata todo mundo igual. Então é isso, trata todo mundo muito bem, elas são valorizadas lá, às vezes chega uma triste, chega mal, a gente faz elas ficarem alegres. Então é isso. Eu Isso já vi, eu é o vi sucesso. na festa junina, né? Teve lá uma festa que vocês fizeram o bolo, puseram o bolo lá na nossa loja. Eu vi, eu disse, bem top. Porque relembra o Brasil, né? Uhum. Lembra o Brasil. A gente sempre inventa algumas coisas assim para poder trazer elas um pouquinho, dar um pedacinho do Brasil lá. Sim, também de uma certa forma para se sentirem mais acolhidas, né? Acolhidas isso. Ficha. E se fosse para fazer algo diferente, o que é que tu farias? Desde que tu começaste a empreender. Nada. Não faria nada de diferente. Não? Só a questão das finanças, que eu ia pegar mais no meu pé assim, tomar vergonha na cara, sabe? Então, ias ganhar vergonha na cara mais cedo, né? Mais cedo, isso. Boa. E qual foi a decisão mais difícil que tiveste que tomar antes de empreender? O mais difícil foi deixar minha família no Brasil e vir pra cá. Foi a mais difícil. Porque querendo ou não, eu fiquei sozinha aqui por um tempo. Eu era casada, mas aí meu esposo trabalhava viajando, então eu fiquei sozinha aqui, eu fiquei muito mal com isso. Foi uma decisão de vir pra cá, foi bem... Pois, a vida de imigrante nunca é fácil. Passamos por várias coisas. Muita coisa. E o que é que fez a Priscila ser a Priscila? Como eu te falei, persistência e cara de pau também, sabe? A minha cara de pau me levou longe. Sério. Como assim? De conhecer pessoas. Eu ia para os lugares e eu falava, não, aquela pessoa ali, tá, vou conhecer aquela pessoa, vou atrás de blogueira, vou atrás disso, vou atrás daquilo, sempre buscando. Porque quando eu cheguei aqui, eu falei, olha, eu vou para lá, eu tô aqui. Eu falei com a menina que trabalhava comigo no primeiro lugar que eu trabalhei. Eu falei, olha, eu tô aqui e eu vou ser muito famosa aqui em Lisboa. Eu vou pra TV, eu vou pra rádio, eu vou pra podcast, eu vou pra tudo. Ela, você tá louco, você tem um mês aqui. Eu falei, mas eu vou. Eu sei que eu vou, eu sei que eu vou conseguir tudo isso aí. E eu tinha na minha cabeça que eu ia conseguir e eu fui pra... Tudo que eu falei que eu ia fazer, eu fiz. Tudo. Sem tirar, assim, tudo. Podcast, rádio, TV, tudo que eu falei que eu ia fazer, eu fiz. E deu certo. Entendeu? E o que é que tu achas, né, que tu fizeste para tu alcançares isso tudo?
Porque assim, acho que não é fácil, né, ser chamada para uma SIC, não é fácil ser chamada para uma Record. O que é que tu achas que tu fizeste para ser chamada? Ó, além de um bom trabalho, o reconhecimento das clientes, um bom trabalho, a prova social que as próprias clientes, elas uma vai falando para outras. E isso aí foi fazendo, eu recebi um e-mail e fala assim, ó, e minha história que eu conto muito lá no Instagram. Isso conta muito, porque a TV, o que a TV quer? Ela quer história ou uma história, como eles falaram, a gente precisa ou uma história triste ou uma história feliz. Ou uma história engraçada. A primeira vez eu contei uma história bem engraçada. Porque eu falei, não, vou contar uma história engraçada que aconteceu com uma cliente minha e tal. Mas, assim, é isso que eles querem. Então, tudo hoje em dia é história. Entendeu? Eu fui pra Itália e tinha duas pizzarias. Uma tava muito cheia, a outra tava muito vazia. E eu falei, meu Deus, por que essa tá vazia? Praticamente eu vendo assim, parece a mesma pizza. E aí eu fui ver, era a história que contava naquela outra pizzaria. Então, tudo na parede tinha lá a história contando dos donos, como foi que surgiu. E as pessoas gostam de história. Conectam-se mais, Compram né? isso. Ok. Então, uma dica: as pessoas às vezes compram a história da pessoa, né? Compra a história da pessoa. Bem, E se bem. identifica. É. Porque, tipo, a minha primeira palestra que eu dei, eu achei que ia ser uma derrota. E foi um sucesso, assim. Eu vi um monte de mulheres chorando com a minha história. Eu falei, meu Deus, eu não sabia que a história era tão forte para tantas pessoas. Só que elas falaram, ah, isso aconteceu comigo. Ah, também aconteceu isso comigo. Ai, meu Deus, se eu soubesse, eu tinha feito isso também. Ah, eu fiquei mal. Ah, eu deu certo, eu também dei a volta por cima. Então, elas vão comprando aquela história, vão vendo que elas já passaram pelo aquilo ali. E como que vai fazer, entendeu? Como é que vai fazer daqui pra frente. Como eu te falei, tudo que acontece na minha vida de ruim, eu busco alguma coisa para poder me dar forças. Não ficar presa naquilo, né? Não. Senão vem a depressão, vem o medo, entendeu? Pois. E no teu negócio, houve medos? Muitos. Medo de tudo. Tinha medo de tudo. Mas eu ia pra frente. Eu falei, não. Eu sempre enfrentei o medo. Boa. Sempre tive medo, mas eu sempre fui pra cima do medo, sabe? E falar assim, não vou deixar isso me derrubar. Então nunca esperaste o momento certo para começar a empreender? Não. Eu empreendo desde pequena, mulher. Desde pequena? Desde pequena, desde 3 anos de idade. Que eu já vendia bolsa na feira com a minha mãe. Então eu já sabia. Sempre. Então já cresceste nesse berço? Sim, já nasci assim, já empreendendo, vendendo, sendo Então foi mais vendedora. fácil te adaptares a essa rotina. Foi. A parte mais difícil foi só depois que tiveste que emigrar. E Sim. tu não sentiste receio por o que tu fazias lá e se aqui não desse? Saíste da tua zona de conforto? Eu pensei assim, por isso que eu deixei meu bronze aberto lá. Porque se não der certo, eu voltava. Entendeu? Eu não precisei. Eu vendi algumas coisas pra vir pra cá, não me arrependo. Mas eu pensei assim, se não der certo, eu volto pra onde eu tava. Entendeu? E o bronze ficou aberto, tá aberto até hoje lá. Vê só. E pensas em expandir? Sim. Aqui na Europa. Aqui na Europa? Sim. E quais são assim os requisitos ou o que é mais difícil para expandir? A compra das máquinas, que a máquina é cara. Então, e a legalização em cada lugar, né? Cada lugar que for é diferente. Sempre tem, a documentação é diferente, tudo é diferente. Boa. Ok. E assim, algum momento certo para começar a expandir? Tem algum critério para começar a expandir? O que é preciso para alguém, né, quiser expandir a marca? Como assim? No teu ponto de vista, né? Tu tens o teu. Qual é o clique que dá, né? Ou para tu teres um outro espaço? A falta, tipo, eu quero colocar na Espanha. E nesse lugar da Espanha não tem. Tem só uma, se eu não me engano. Mas a procura é muito grande. E as pessoas vêm no meu direct falar, vem pra cá, aqui não tem. Tipo, na Grécia também foi assim, as meninas, vem pra cá, aqui não tem. Vários lugares não tem. E tem muita brasileira que gosta, tem muita gente que gosta. É a questão da falta, que não tem. Então, basicamente, é a falta e criares primeiro o teu nome ou a tua carreira num sítio só, né? Sim. Para depois expandir. Sim.
Boa. E se fosse para dar 3 conselhos para quem quer empreender? Primeiro, persistência, muita fé e aparecer nas redes sociais o tempo inteiro, porque isso é que vende. Se a gente não aparecer, eu mesmo, se a gente não aparecer, não postar, o movimento fica fraco. Mas o marketing é super importante, mas há pessoas que dizem, não tenho tempo, eu não gosto muito de aparecer. Aí fica complicado, porque daqui a uns anos, daqui a pouco tempo já vai ser assim. No Brasil já tá sendo assim. Um monte de loja fechando, porque hoje em dia as pessoas, tipo, o meu espaço, ninguém ia passar ali para fazer bronze, nunca. Entendeu? Ninguém ia passar ali. De um ano que eu tô naquele espaço, só uma pessoa bateu lá perguntando. Entendeu? Sério? Se não existisse o marketing, ninguém ia. Sabe? Ninguém ia saber. Ia ter um boca a boca ali, mas ia ser poucas pessoas. Então não é só abrir portas? Não adianta. Eu conheço várias pessoas que abriram aqui salões aqui em Portugal, achando que o pessoal ia passar na porta o tempo todo e entrar e ia lotar o salão. Não é mais assim. As coisas vão mudar e já estão mudando muito. No Brasil, lá onde eu sou, Salvador, tem uma rua que tem as lojas da maioria todas fechadas. Porque as pessoas só compram coisa pela internet agora. É só. Então, quais são os 3 pontos fundamentais para quem quer começar a empreender? O que tu viste no início, né, que tu farias diferente hoje? Assim, a questão das finanças, a persistência e perder o medo. O medo. E não ligar para o que as pessoas falam, porque muita gente vai falar, não vai dar certo, não faz isso que fulana fez e não deu certo. Entendeu? Não aceitar, não acreditar e seguir em frente. Se não der certo, inventa outra coisa e vai fazendo. Que empreendedor é isso. Se não deu Boa. certo uma coisa, vai fazendo Tocaste outra. num ponto, Priscila, muito importante. Há pessoas que às vezes começam a empreender, né? Imaginam, viram, né, o exemplo. Vou dar o teu exemplo, né? Disseste que começaste a vender com a tua mãe, né, no Brasil. 3 anos era bolsas, né? É. E tu achavas que aquilo era o teu sonho, né? Porque tu cresceste nisso, vender bolsas, vender bolsas. E se agora na vida adulta tu vais abrir um espaço de carteiras. E se tu não te adaptares àquilo, as pessoas é que às vezes as pessoas acham que é aquilo que querem e por não dar certo desistem. Não pode desistir, porque eu já trabalhei com tanta coisa, já trabalhei com cosmético, com roupa, vendendo bolsa, em mercado, já vendi tanta coisa, já fiz tanta coisa e nunca desisti. Então é só mudar. Mudar, recalcula a rota, muda. Entendeu? Boa. Se não tá dando certo com estética, eu vou trabalhar com marketing. Sim. Se não tá dando certo com marketing, eu vou trabalhar com outra coisa. E assim vai. O que não pode é desistir, uma hora dá certo. Pois, é só às vezes encontrar aquilo que tu realmente gostas, né? Ou seja, achas que gostas daquilo e na prática, né, não é bem aquilo. É. Boa. Isso é um ponto que as pessoas às vezes acham que o dom é aquele e como não deu certo desistem. Não. Então essa não é a solução. Não, de jeito nenhum. É assim, eu também já fiz várias coisas, né? E eu sempre empreendi também desde muito pequena. E eu cheguei aqui em Portugal, eu já fiz 3 coisas diferentes. E hoje eu estou com uma delas, a outra eu super descartei. Mas eu gosto muito daquilo, mas eu falava, não, eu não me vejo hoje a fazer isso. E entrei para a área de estética e encontrei é tipo praticamente o meu sonho de vida, né? E eu agora estou a ver tipo tudo andar com pernas, tronco e cabeça, tipo tudo tá a encaminhar. Eu disse, pronto, é isso. É que às vezes não era, eu achava que era aquilo, mas Fica não era. insistindo, né, naquilo, achando que é aquilo. E não é aquilo. E mais ou menos quando é que a pessoa percebe que não é aquilo e que é outra coisa? Quando vai dando tudo errado, já tá dando tudo errado, acontece um monte de coisas ali que não vai, porque às vezes a gente tá ali numa coisa boa e dá algumas coisinhas erradas, mas aí você insiste e depois vai dar certo, mas se dá sempre errado, aí não adianta insistir, é que nem um relacionamento. Você tá ali com a pessoa, você tá vendo que não dá mais, e você tá insistindo, e você vendo que não dá mais. E só quer tentar a todo sim, custo. e sendo que pode encontrar outra pessoa muito, não seja melhor, mas muito que combine, entendeu? Com Que aquilo. combine, que dê certo e fica ali insistindo naquela coisa que não tá dando certo, entendeu? E como é que tu te vês daqui a 5 anos?
Daqui a 5 anos eu me vejo com as 4 lojas, dando mentoria, trabalhando com a internet. Só. Não estando no teu espaço, né? É, Boa. trabalhando com internet. Eu penso assim. Vai dar certo. Já deu. Já deu, amém. Achei vocês maravilhosos. Obrigada. Muito obrigada. Eu também gostei muito de ti. Muito obrigada, Priscila, por teres, né? Traz o teu espaço e vis falar um bocadinho conosco e contar um pouco da tua experiência para futuros empreendedores, né? Tens mais algum conselho, fora os que já deste, que queres deixar? Faça terapia que ajuda. Não, faça terapia que ajuda demais. A terapia é a melhor coisa. Porque assim, sem a terapia, eu acho que eu não ia ser tão forte. Sabe? A minha psicóloga, ela fala, vai que vai dar certo. Se não der, qual o pior cenário? Sempre ela fala, qual o pior cenário se você não fizer isso? Aí eu ia pensar, realmente, né? Então eu vou fazer. E aí dava certo, sabe? Acho que a terapia ajuda muito. Faça terapia. Então, a dica é essa, façam terapia. Acho que eu também vou começar a fazer. Eu acho que eu vou começar a fazer. Até para lidar com cliente, com funcionário, você tem que fazer terapia. Pois, porque não é fácil lidar com o público, né? É, porque eu coloco tudo na terapia, tudo, minha vida inteira, tudo ali que acontece e dá certo. Mas a tua terapia é real, né? Não é a terapia ChatGPT. Não, é real. É real. É. É que eu já estou agora o terapeuta é o ChatGPT. Ajuda também, mas não é a mesma coisa. Não, né? Não. Pois. Bem, esse foi mais um episódio do Entre Mulheres com a Mona Lisa. Vai estar disponível, ou seja, todas as quintas-feiras tem aqui no YouTube o nosso episódio. Hoje foi a Priscila. E agora o YouTube, né? Tem que me adaptar com isso. Subscrevam o canal, ativem o sininho que todas as quintas sai mais um episódio e até a próxima.